Viva Santa Cruz! E nesse vídeo eu quero começar dizendo que aqui o nosso fundo de gravação ganhou uma força um pouquinho maior, um pouquinho para não dizer muito maior. Eu tinha algumas relíquias, duas delas eu ganhei da minha vizinha, a Mara, uma pedrinha do Monte Gargano, onde apareceu São Miguel Arcanjo. Eu ganhei agora na Quaresma de São Miguel. Quem acompanha nas redes aí, Facebook, Twitter, Telegram, sabe? E no Telegram é legal que eu faço alguns áudios lá de algumas coisas que vão me acontecendo, como eu fiz ontem, um bem interessante. Mas eu resolvi colocar aqui para dividir com vocês essas relíquias numa forma de pedir a ajuda dos santos, né? De pedir essa presença física viva dessas relíquias, né? Que nada mais são do que a presença do próprio Cristo, pois que uma pessoa santificada é a configurada Cristo. Então, aqui realmente tem uma presença viva atrás de mim, eu vou explicar para vocês. Ontem chegou essa imagem, a imagem do meu São Miguel Arcanjo, eu queria trazer para perto para vocês verem que, como diz na ladainha dele, né? Força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. Nós somos cristãos, nós combatemos pelo estandarte da cruz, e eu achei o rosto dele muito significativo. Um dia qualquer eu conto o sonho que eu tive com ele para vocês, porque eu tenho uma ligação muito forte com São Miguel. Óbvio que nós todos temos, não só eu, né? Aqui é a pedrinha do monte em que ele apareceu, que eu ganhei da Mari. Por favor, rezem por ela. Minha vizinha muito querida também, ela reza muito pela gente. E eu quis botar aqui para abençoar também, né? Do lado de São Miguel. Aqui, nesse pontinho que vocês... Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Tem um pedacinho da roupa de Santa Teresa d'Ávila, uma relíquia que eu ganhei direto de Ávila, do convento do Carmelo de São José, que é o primeiro Carmelo, né? Da reforma dela. Lá na Espanha, em Ávila, tá? Esse Sagrado Coração também veio para cá agora, e o São Bento, que a gente não tinha. A gente sabe que Dom Estevam Bittencourt, que quem ilumina o nosso canal, é um monge beneditino que morou nesse lugar aqui, que é o Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. E eu tenho um quadro pintado pela minha tia, eu nunca expliquei esse quadro, mas ele foi pintado pela minha tia, a entrada da igreja de São Bento, do Mosteiro de São Bento. Aqui é Dom Estevam Bittencourt, Santa Terezinha, padroeira do canal, né? Óbvio que não pode deixar de ter um crucifixo. Santa Terezinha do Menino Jesus, eu botei em honra a ela, o Menino Jesus aqui, que às vezes aparece pouco, que eu fico bem na frente dele, mas ele tá ali. Aqui Cristo carregando só a cruz, que eu comprei agora nessa quaresma. São Francisco eu trouxe para cá, ele tava lá embaixo, eu trouxe ele para cá. E aqui começa hoje a novena dele. São Pio de Petreutina, é uma relíquia dele, esse eu ganhei da Mara também. É um pedacinho da roupa de São Padre Pio de Petreutina, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês, por que eu tô querendo apresentar? Porque eu quero que quando vocês vejam o vídeo, se tiverem alguma dificuldade, peçam a intercessão, né? Peçam, porque sempre me vem, e eu vou sempre partilhar essa ideia com vocês daquele jovem que disse que cumpria todos os mandamentos, e que ficou triste porque Jesus falou: se quer ser perfeito, vai vir de tudo que tem e me siga, né? Se você não consegue se desapegar da sua vida, do que é seu, ou até dos seus pensamentos, das suas próprias conclusões sobre a igreja, né? Das suas dificuldades humanas, suas fraquezas humanas, eu peço para vocês encarecidamente, por isso que eu estou querendo partilhar, colei tudo com fita dupla face, peço a intercessão desses santos, peço a intercessão de São Miguel, que combate na frente da igreja, que está a Basílica de São Pedro. Eu quero que essas imagens não sejam só a beleza de um altar que eu gosto muito, eu acho muito bonito, mas que sejam para vocês um significado real da presença viva da igreja, que é a igreja triunfante, a igreja que já convive com o Cristo e que já vê Deus face a face. Então eu queria começar esse vídeo, porque a gente vai realmente abordar esse Vaticano II, até que Dom Estevão tenha terminado de falar. Hoje eu pulei, porque o próximo vídeo vai ser sobre ecumenismo, eu pulei para introduzir São João Paulo II, porque ele fez o comentário do Evangelho ontem, e São João Paulo II, eu também vi São João Paulo II ao vivo, eu fui no Maracanã, eu em outro vídeo comentei isso, fui no Maracanã e fui também lá no aterro do Flamengo, então eu assisti missa com ele. Eu tenho até hoje guardado na minha carteira o cartãozinho de entrada,
de São João Paulo II. Então eu também tenho uma devoção muito especial por ele. Ele aparece aqui no cantinho e aqui Paulo VI está atrás de São Miguel Arcanjo, mas não importa. Então eu queria começar essa oração pedindo ajuda celeste para que nós sejamos humildes e obedientes como Cristo foi na cruz. Hoje, dia da exaltação da Santa Cruz, vamos fazer uma oração para ele, né? Aqui, que quer nos lembrar só uma única coisa, né? O preço que a gente vale, né? Quando aquelas cobras atingiram aquele povo no deserto e Deus mandou a Moisés que levasse a cobra, era por quê? Eram as murmurações, né? Contra Moisés e contra a lei de Deus e contra os desígnios de Deus. Não vamos fazer assim que nem eles, né? Não vamos ser murmuradores da Igreja Católica, do Papa, né? Vamos pedir ajuda a esse Cristo que agora nos atrai a Ele, para que a gente possa, através dele, pontífice, sermos salvos, tá? Então a gente vai falar um pouquinho da unidade da Igreja, a gente vai falar um pouquinho das certezas do Concílio Vaticano II através de São João Paulo II. Vamos começar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Do Rei avança o estandarte, fulge o mistério da cruz, onde por nós suspenso o autor da vida, Jesus, do lado morto de Cristo, ao golpe que lhe vibravam, para lavar o meu pecado, o sangue e a água jorravam. Árvore esplêndida, bela, de rubra púrpura ornada, dos santos membros tocar digna, só tu fostes achada. Viva Jesus, viva Santa Cruz, Santa Cruz, sede a nossa salvação. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Não sei vocês, eu me emociono toda vez que eu olho a cruz, Cristo pregado na cruz, porque realmente eu não valho, eu sei o quanto eu valho, eu não valho aquilo ali. Bom, vamos começar, tá? Nessa Cruzando o Limiar da Esperança de São João Paulo II, na resposta, é uma entrevista, tá na resposta número 24, eu quero ler para vocês a resposta de São João Paulo II, quando ele é questionado: olha, sua santidade não ignora por certo que não faltaram nem faltam ainda hoje os que sustentam que as portas escancaradas pelo Vaticano II parecem ter servido mais a quem estava dentro da igreja para sair do que para quem estava de fora para entrar. Há inclusive quem não hesita nem mesmo em lançar alertas sobre a situação da igreja, cuja unidade de fé e de governo não estaria mais tão firme, mas sim ameaçada por tendências centrífugas e pelo surgimento de opiniões teológicas não conformes ao magistério. Resposta: São João Paulo II. Permita-me discordar de semelhantes perspectivas. O que disse até agora a respeito deste problema leva-me a ter uma opinião diferente daquela de outros, referida por você. É uma opinião, a minha, que provém da fé no Espírito Santo, que guia a Igreja e também de uma cuidadosa observação dos fatos. Quer dizer, não é só fé, é razão, né? Ele tem até uma encíclica, acho que é encíclica ou uma exortação, não. É uma encíclica ou uma carta, fé e razão, mas eu tenho ela aqui. O Concílio Vaticano II foi um grande dom para a Igreja. Para todos aqueles que tomaram parte nele, foi um dom para a família humana inteira, um dom para cada um de nós. É difícil dizer algo de novo sobre o Concílio Vaticano II, ao mesmo tempo, porém, há sempre necessidade de referir-nos a ele, que se tornou uma tarefa e um desafio para a Igreja e para o mundo. Percebe-se a exigência de falar do concílio a fim de interpretá-lo de maneira adequada e defendê-lo das interpretações tendenciosas. Então, o problema não está no concílio, como eu já falei, o problema está nos homens, né? Tais interpretações, com efeito, existem e não apareceram somente no final, em certo sentido. O concílio as encontrou já no mundo e até mesmo na igreja. Nelas se exprimiam as disposições de espírito favoráveis ou contrárias à sua aceitação e compreensão, bem como o empenho de introduzi-la na vida. Aí ele vai dizer porque ele fala com a autoridade que participou, né? Eu tive a sorte, em particular, de poder tomar parte do concílio do primeiro até o último dia. Isso de modo algum estava previsto, pois as autoridades comunistas do meu país consideravam a viagem a Roma como um privilégio totalmente administrado por eles. Por isso, se em semelhantes condições me foi dado participar do concílio desde o início até o fim, com razão se pode julgar tal fato um dom especial de Deus. E tanto ele sabia das intenções do concílio que na Dominus Iesus, a pedido dele,
o então cardeal Ratzinger, hoje o Papa Emérito Bento XVI, escreveu a Dominus Jesus. A gente vai ler um trechinho dela. Então ele já sabia dos desvios que já tinham nas discussões. Com base na experiência conciliar, escrevi As Fontes da Renovação. No começo do livro, afirmava que queria ser uma tentativa de pagar a dívida contraída por cada bispo com relação ao Espírito Santo, participando do concílio. É verdade, o concílio teve em si algo do Pentecostes. Orientou o episcopado de todo o mundo e, portanto, a Igreja exatamente para caminhos por onde precisava seguir no final do segundo milênio. Precisava seguir, tá? Caminhos dos quais fala Paulo VI na Ecclesiam Sua. São os dois ali. Então, quando comecei a tomar parte no concílio, era um jovem bispo. Lembro que o meu lugar num primeiro momento foi perto da entrada da Basílica de São Pedro, ao passo que a partir da terceira sessão em diante, portanto, desde a minha nomeação arcebispo da Cracóvia, fui deslocado mais para perto do altar. No início, pelo fato de ser jovem, limitava-me a aprender, porém, gradativamente, cheguei a uma forma mais madura e mais criativa de participação no concílio. Desse modo, portanto, já durante a terceira sessão, eu estava na equipe que preparava o assim chamado Esquema 13, o documento que a seguir se tornaria a Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Pude, desse modo, participar nos trabalhos extremamente interessantes desse grupo, composto pelos representantes da Comissão Teológica e do Apostolado dos Leigos. O São João Paulo II, quem conhece a atuação dele na igreja, sabe que ele, por mais que ele tenha promovido diálogos ecumênicos interreligiosos, foi na obediência ao concílio e foi com uma exatidão, uma precisão cirúrgica. Eu vou ler, eu tenho documentos aqui para vocês vão entender. Agora, as distorções que os homens fazem existem, né? É o maligno plantando a semente do joio enquanto a igreja dorme, enquanto não presta atenção, né? Então, o que a gente tem que combater a igreja, o Papa? Não, a gente tem que combater os hereges que estão dentro da igreja querendo dizer contra o magistério da igreja. A verdade é essa. O concílio foi uma grande experiência da igreja, ou como se dizia então, o seminário do Espírito Santo. No concílio, o Espírito Santo falava a toda a igreja na sua universalidade, que era determinada pela participação dos bispos do mundo inteiro. Determinante era também a participação dos representantes das igrejas e das comunidades não católicas, muito numerosas. O que o Espírito Santo diz constitui sempre uma penetração mais profunda do mistério, do eterno mistério, e, por sua vez, uma indicação do caminho a percorrer pelos homens que têm a tarefa de transmitir este mistério ao mundo contemporâneo. O próprio fato de que aqueles homens serem convocados pelo Espírito Santo e constituírem durante o concílio uma peculiar comunidade que escuta junta, reza junta e junta pensa e crê, tem uma importância fundamental para a evangelização. Aquela nova evangelização que precisamente com Vaticano II teve o seu início. Tudo isso está em estrita ligação com uma nova época na história da humanidade, como também na história da igreja. Destemidamente, corajosamente, sem medo, defendeu o Concílio Vaticano II, inclusive contra a ação demoníaca daquela nova evangelização da igreja, né? Atual evangelização da igreja. Então ele simplesmente diz que não há nada de errado, inclusive eu participei do primeiro ao último dia. Eu quero pegar a Dominus Jesus porque ela foi essa, já expliquei, né? Essa correção de alguns desvios, não vou ler, vou ler uns pequenos trechos que tem a ver com o nosso vídeo. Vamos lá. O Senhor Jesus, único Salvador, número 16, tá? Não formou uma simples comunidade de discípulos, mas constitui a igreja como um mistério salvífico. Ele mesmo está na igreja e a igreja nele, por isso a plenitude do mistério salvífico de Cristo pertence também à igreja unida de modo inseparável ao seu Senhor. Assim como a cabeça e os membros de um corpo vivo, embora não se identifiquem, não são inseparáveis, Cristo e a igreja não podem confundir-se, nem mesmo separar-se, constituindo ao invés um Cristo total. Uma tal inseparabilidade é expressa no Novo Testamento também com a analogia da igreja esposa de Cristo. Assim, e em relação com a unicidade e universalidade da mediação salvífica de Jesus, deve-se crer firmemente como verdade de fé católica
a unicidade da igreja por ele fundada. Como existe um só Cristo, também existe um só seu corpo e uma só sua esposa. Uma só igreja católica e apostólica. Por outro lado, as promessas do Senhor de nunca abandonar sua igreja e de guiá-la com seu espírito comportam que, segundo a fé católica, a unicidade e unidade, bem como tudo que concerne a integralidade da igreja, jamais virão a faltar. Jamais virão a faltar a unicidade e a unidade. Os fiéis, portanto, de acordo com a lógica da unicidade, os fiéis são obrigados a professar que existe uma continuidade histórica, nada de ausência de papa, nada de ausência de magistério, nada de confusão, nada de intromissão no magistério da igreja. Radicada na sucessão apostólica entre a igreja fundada por Cristo e a igreja católica. A igreja fundada por Cristo é a igreja universal, porque ele é o rei do universo, né? Só ele poderia fundar uma igreja universal, né? E católica quer dizer universal. Esta é a única igreja de Cristo que o nosso Salvador, depois da sua ressurreição, confiou a Pedro para apacentar, encarregando a ele e aos demais apóstolos de a difundirem e de a governarem, levantando-a para sempre como coluna e esteio da verdade. Com a expressão subsiste essa igreja como sociedade constituída e organizada neste mundo, subsiste na Igreja Católica. Então, com essa expressão, o Concílio Vaticano II quis harmonizar duas afirmações doutrinárias. Por um lado, a de que a Igreja de Cristo, não obstante as divisões dos cristãos, continua a existir plenamente só na Igreja Católica. E por outro, a de que existem numerosos elementos de santificação e de verdade fora de sua composição. Isto é, nas igrejas e comunidades eclesiais que ainda não vivem em plena comunhão com a Igreja Católica. Então, o que eu quis ler esse trechinho? A gente vai abordar esse assunto mais enfaticamente no próximo vídeo sobre ecumenismo, mas para vocês entenderem que existe uma continuidade até de afirmação do Concílio Vaticano II. Porque São Bento, mas é quase São Bento XVI mesmo, que São é um santo. Mas Bento XVI, então Cardeal Ratzinger, só deu essa continuidade, um homem de profunda doutrina, profundo conhecimento da igreja. São João Paulo II, idem, cansou de mandar carta aqui para a América Latina para corrigir desvios, doutrina social, desvios de um monte de coisa dentro da igreja. Agora, se eu quero arrancar todo o joio de uma vez, vou arrancar joio junto com o trigo, porque são parecidos. Porque a mão de um sacerdote, ainda que esteja maculada pelos pecados que ele comete, é a mão de Cristo. Eu não posso sair arrancando a mão do sacerdote, porque vai faltar a Eucaristia. A gente tem que ter um raciocínio um pouco mais profundo, meus irmãos. Vamos terminar com a leitura de Terço Milênio Adveniente, da Carta Apostólica de João Paulo II sobre a preparação para o ano 2000. E eu quero pegar 2 trechinhos só dela, tá? No parágrafo 35 e no 36. Certo é que um correto juízo histórico não pode prescindir da atenta consideração dos condicionalismos culturais da época, pelos quais muita gente podia ter considerado em boa fé que um autêntico testemunho da verdade comportasse o sufocamento da opinião de outrem, ou pelo menos a sua marginalização. Múltiplos motivos convergiam frequentemente para criar premissas de intolerância, alimentando uma atmosfera passional, da qual apenas grandes espíritos verdadeiramente livres e cheios de Deus conseguiam de algum modo subtrair-se. Esse passionalismo que está permeando a igreja com esses tradicionalistas ou ultratradicionalistas, conservadores, esse monte de nominho que é só para dividir a igreja, só quem tem, da qual apenas grandes espíritos verdadeiramente livres e cheios de Deus conseguiam de algum modo subtrair-se. Vamos nos subtrair disso, é um convite que eu faço. Vamos seguir atentamente o magistério da igreja. Mas a consideração das circunstâncias atenuantes não dispensa a igreja do dever de lastimar profundamente as fraquezas de tantos filhos seus, que lhe deturparam o rosto, impedindo-a de refletir plenamente a imagem do seu Senhor crucificado, testemunha insuperável de amor paciente e de humilde mansidão. Portanto, a manter-se bem firme sobre aquela regra áurea ditada pelo concílio, Desses momentos dolorosos do passado deriva uma lição para o futuro,
que deve induzir todo cristão a manter-se bem firme sobre aquela regra áurea ditada pelo concílio. A verdade não se impõe de outro modo senão pela sua própria força, que penetra nos espíritos de modo ao mesmo tempo suave e forte. Abra uma frechinha do seu coração para você ver se ela não invade. Porque a verdade se impõe pela própria força, porque a verdade é Cristo. E a força que Cristo tem é a força do amor que Ele tem, desse resgate, né, sem limite que Ele fez da gente. Por isso que ela atrai, por isso que quando Ele fosse levado na cruz, Ele ia atrair todos a Ele. É um amor insuperável, incomparável com o de qualquer outra pessoa. Eu quero pegar agora esse do 36 para a gente terminar. O exame de consciência não pode deixar de incluir também a recepção do concílio, este grande dom do Espírito feito à Igreja. Então a gente estava vendo Ratzinger, depois duas de João Paulo II falando sobre o concílio. Um santo, muito mais que eu e você certamente, né? Não vamos nem nos comparar. Este grande dom, né? O concílio, quase ao findar do segundo milênio, em que medida a palavra de Deus se tornou mais plenamente alma da teologia e inspiradora de toda a existência cristã, como pedia Dei Verbo. É vivida a liturgia como fonte cume da vida eclesial, segundo o ensinamento da Sacrosanto Concílio. Em que medida? Não é? Ele está aqui questionando em que medida a palavra de Deus se tornou mais plenamente, né, alma da teologia do que na Dei Verbo. Em que ela é vivida, em que medida ela é vivida como fonte cume, como na Sacrosantum Concílio. Vai se consolidando na Igreja Universal e nas igrejas particulares a eclesiologia da comunhão da Lumen Gentium, dando espaço aos carismas, mistérios e várias formas de participação do povo de Deus, embora sem descair para um democraticismo e sociologismo que não reflete a visão católica da Igreja e o autêntico espírito do Concílio Vaticano II. Uma pergunta vital deve contemplar também o estilo das relações da Igreja com o mundo, as diretrizes conciliares oferecidas na Gaudium et Spes que ele participou, e em outros documentos de um diálogo aberto, respeitoso e cordial, acompanhado, todavia, por um atento discernimento e corajoso testemunho da verdade, permanecem válidas e chamam-nos a um maior empenho. Será que o que a gente critica é a falta de capacidade de dialogar com os irmãos? É reconhecendo os irmãos de outras religiões, das religiões que só tem aquele tracinho da verdade, do transcendente, conversar, anunciar corajosamente a verdade? Será que não é o respeito humano que faz com que a gente crie barreiras dizendo que a gente é isso, que a gente é aquilo dentro da igreja e por isso não pode nem se comunicar e anunciar corajosamente a verdade? Será que não é o respeito humano? Ai, não vou falar porque daí eu não sou mais amiga. Não vou falar porque eu não vou ser aceito no meu trabalho. É mais fácil eu dizer, sou conservador, sou tradicionalista, ponto final. Então, por isso que ele disse, requer um maior empenho. Eu quero terminar aqui com a imitação de Cristo, que foi a leitura que eu fiz hoje, após o terço. E eu quero ler sobre o seguinte, olha. O homem nascido da mulher vive poucos dias e é oprimido de muitas misérias. Esta é a sorte que nos fez o pecado. Ouvi os gemidos de toda a humanidade cuja figura era Jó. Pereço o dia em que nasci e a noite em que se disse um homem foi concebido. Porque não morri no seio de minha mãe ou não pereci quando vim ao mundo. Porque me teve ela em seus braços e me criou nos seus seios. Agora dormirei em silêncio e descansarei em meu sono. Mas sob essa grande miséria se levantava já a aurora da grandíssima esperança. Sei que meu Redentor vive e que serei de novo revestido de minha carne, e nela verei o meu Deus. Hei de vê-lo e meus olhos o contemplarão. Desde logo tudo muda, aquelas dores, antes sem consolação nenhuma, unidas às do Redentor, não são mais do que uma expiação necessária, uma prova de justiça e misericórdia, um germe de eternas alegrias. Cristo, nosso Redentor, abriu por sua morte o céu ao homem decaído, que por graça única pedia à terra uma sepultura. E nós poderíamos queixar-nos dos sofrimentos a que Deus reserva tão grande prêmio? Murmuramos quando pelas tribulações se digna Jesus Cristo associar-nos aos mistérios do seu sacrifício? Associem-se à cruz de Cristo, que morreu como um cordeiro, né? Em silêncio, sem murmurar. Sejamos assim para que outras cruzes na nossa vida não precisem ser levantadas além desta, né? Que tenhamos a paz e carreguemos o fardo dele que é suave, porque ele já nos resgatou com todo o preço.
Sigam, meus irmãos, sigam no caminho da obediência, porque ele é muito seguro, tá? Até o próximo vídeo em que a gente vai falar sobre ecumenismo e que a Santa Cruz seja a nossa salvação, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.